Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do programa Mãos e Mentes Paulistanas, um programa que é da Prefeitura de São Paulo, que visa aí a qualificação, né, a movimentação, a fomentação do artesanato aí da cidade de São Paulo. Essa live era para ser transmitida ontem, né? Era para a gente estar aqui juntos ontem, mas não foi possível por problemas técnicos aqui com o streaming, mas hoje me parece que está tudo ok e a gente vai conseguir aí tirar dúvidas, trocar experiências. Boa noite a todos. Estão me ouvindo, me vendo? Bem melhor assim, né? Tô bom. Boa noite, Sônia. Boa noite, Maria Barbosa, Cíntia, Mariana. Show. Muito obrigada, Mariana. Tudo certo, né? Muito bom. A gente vai falar aí sobre dois assuntos bem bacanas que estão, né, lá na plataforma nessa semana, que é planejamento financeiro e parcerias e formalização. Então, são temas aí que a gente consegue que fazem parte, né, do nosso dia a dia aí como empreendedor e que vão fazer diferença sim, né, dentro aí da sua empresa. Olá, Kátia, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Sônia. Muito bom ter vocês aqui. Hoje tá outra história, muito bom mesmo. Com certeza, né, o planejamento financeiro é algo que a gente precisa sim, né, ter aí na nossa empresa, né, organizado aí as nossas finanças de uma forma prática, objetiva, né? Por quê? Para garantir aí a sustentabilidade do nosso negócio, né? Garantir que ele cresça ao longo do tempo, né? Então, uma coisa que eu sempre digo é que a palavra planejamento, né, faz parte aí basicamente de todos os temas, né? A gente está aí para se organizar, né, para realmente planejar, para termos aí a nossa empresa com sucesso, né? Eu vou subir aqui o PPT. Deixa eu só. Então a gente vai conversando, eu vou lançando aí algumas perguntas, né, para vocês compartilharem aí com a gente também no chat. E assim a gente vai tirando dúvidas, esclarecendo, trocando informações e conhecimento. Lembrando que todas as nossas lives ficam gravadas, então vocês podem rever, né, caso tenha aí perdido algum pedacinho, ou então algum outro tema,
né, que você queira ver, tirar aí alguma dúvida, é só visitar o nosso canal, lá tem várias lives, né, aí incluindo os temas relacionados ao, aos cursos, né, aos módulos da semana, como também a gente tem aí outras lives, né, com outros temas bem bacanas, falando até mesmo sobre o cuidado, né, com a gente, com o nosso corpo, com a nossa saúde, principalmente aí a nossa saúde mental, né? A gente precisa estar aí com o nosso físico, né? A nossa saúde mesmo, preservada, cuidada e muito bem cuidada, porque a verdade é que nós somos, né, a ferramenta aí mais importante da nossa empresa. Boa noite, Maria. Seja muito bem-vinda. Olha que gostoso. A Sônia compartilhando aí com a gente, né? Como já aprendi tantas coisas boas que eu não sabia com essa maravilhosa Val. Obrigada, Sônia. Eu também aprendo muito com vocês, viu? É muito bom estar aqui compartilhando e trocando aí, como eu costumo dizer, figurinhas, né? No nosso dia a dia. Então, as lives ficam gravadas e vocês podem rever aí quando vocês quiserem, tá bom? Lembrando também, tá? Que as lives são tira dúvidas, né? Então, para você ter o seu certificado, é importante que você vá até a plataforma, né? E faça os cursos pela plataforma. Ou então, que você faça o curso presencialmente, né? Quando tem os multirões, né? A gente tem lá os cursos também. Normalmente bate, né? A semana com os módulos que estão na plataforma. Então vocês podem se inscrever, né? Para o mutirão e também tem aí essa possibilidade de fazer o curso presencialmente, né? Onde a gente também consegue aí trocar muita informação, né? E é bem gostoso ali o face a face, né? O cara a cara. Mas vamos lá, dar seguimento aí, né? Sobre esse tema, que é um tema aí fundamental para o sucesso do seu negócio, né? A gente fala não, né? O nosso negócio é um negócio artesanal, porque ele produz aí artigos que são feitos com as nossas mãos, né? Com a nossa criatividade, mas a gente não pode, né, deixar aí o nosso negócio ser de qualquer jeito, né? A gente precisa sim ter ele muito bem organizado, planejado, para que a gente tenha aí sucesso, né? Eu sei que o sucesso para um não é o sucesso para outro, né? Cada um sabe aí qual é o seu sucesso, até onde você quer chegar com a sua empresa, mas, né, uma coisa é certa, a gente só vai conseguir aí almejar, né, alcançar os nossos sonhos se a gente se programar e, claro, né, construir aí essa edificação, né, e construí-la sólida, né? Olá, Elúzia, seja muito bem-vinda. Então é importante a gente ter aí esse planejamento financeiro, né? Infelizmente, a nossa cultura aí, né? Agora que está começando isso, mas a gente não tem, né? O hábito, o costume, a rotina aí do dia a dia de ensinar, por exemplo, né? Para os nossos filhos, não tivemos essa oportunidade quando crianças, né? De aprender aí a lidar com o dinheiro,
né, a usar o nosso dinheiro. Tanto é que a gente sempre fala, eu vou gastar, né? Ou seja, né, como se o dinheiro fosse algo que não pudesse ser poupado, não pudesse ser guardado, né? Então a gente não usa o dinheiro, a gente gasta, né? O dinheiro. E eu falo, é a mesma coisa para muitas coisas, né? A gente às vezes não usa o nosso tempo, a gente gasta o nosso tempo, ou seja, a gente joga fora, né? Algo precioso como tempo, né? Sem planejamento, sem rotina, e é a mesma coisa com dinheiro, né? De repente a gente está aí gastando, né? A gente não está dando aí o real uso para o nosso dinheiro. Muitas vezes a gente nem sabe muito bem quanto se gasta, né? Quanto e com o que, né? Então, por isso que vem aí essa questão do gastar, porque quando a gente usa, então a gente sabe muito bem quanto, né, do dinheiro foi usado e com o que. Então, para isso que é a importância aí da gente ter um bom planejamento. Então, o objetivo, né, do curso, principalmente, é que você aprenda aí estratégias práticas para uma organização financeira, né, para garantir aí a sustentabilidade e o crescimento do seu negócio artesanal. Então, vamos entender aí um pouquinho como é que a gente pode planejar, né, o nosso negócio aí através dos gastos da nossa empresa, né? Como que a gente pode, então, definir metas de receita, mantendo aí, claro, o controle dos gastos, né? O controle financeiro aí do seu negócio. Muito bem-vinda, Elis. Legal. Ó, Elis está dando boa noite aí para todos, né? Dizendo aí que é a primeira vez que ela está na live e que ela já está gostando. Muito bom. Dizem que a primeira impressão é a que fica, né? Eu espero que a gente termine bem também. Show. Então a gente vai ver um pouquinho aí sobre o conceito, né, do planejamento financeiro, a questão de identificar, né, o que são custos fixos, custos variáveis, estabelecer metas de receita, né, metas de entrada, calcular aí o seu custo de vida e a questão sobre controlar, né, o fluxo de caixa. Então, são detalhes que muitas vezes a gente deixa, né, passar batido no nosso dia a dia e que lá na frente vai fazer com certeza, né, uma tremenda falta, na verdade, né, esse controle. É muito importante que a gente precisa, é muito importante que a gente faça esse planejamento, que a gente tenha isso organizado, né? E o que a gente vai falar, você pode fazer numa planilha, né? Com o uso aí de um Excel. Se você não tem o controle sobre isso, você pode pegar um caderninho, né? O bom e velho caderninho, uma caderneta, montar, né, ali a sua planilha e começar a anotar ali tudo que entra e tudo que sai. Isso já é um bom começo, né? Olá, Ruth, bem-vinda. Quando a gente fala sobre planejamento financeiro, né, ou melhor, quando você ouve, né, essa frase planejamento financeiro, o que é que vem aí à sua mente? Né? O que faz essa frase aí você pensar, refletir?
né? O que te lembra, o que te traz, né? Qual é aí a emoção, qual é o pensamento, o que é que você, opa, né? Pensa em fazer quando você ouve essa frase. Compartilhem comigo aí no chat. Todos quietinhos, pensando. Muitas vezes quando a gente fala sobre isso, né? Realmente é a primeira vez que alguns param para pensar sobre, né? Porque normalmente o dinheiro vai entrando, o dinheiro vai saindo, e aí a gente fala, poxa, nem tenho tempo para pensar sobre isso, nem tenho tempo para organizar isso, né? Mas é super importante a gente ter isso muito bem organizado. Olha lá, a Lídia compartilhou com a gente. Quando a gente fala de planejamento financeiro, ela para e pensa, quanto tenho para investir? Né? Ou seja, se ela faz essa pergunta para ela, significa que em algum momento ela tem ali, né, informações sobre o que entra e sobre o que sai. Porque, no mínimo, ela vai investir ali o que sobrou. Então, quanto sobrou aí para mim investir? Né? Lembrando ou percebendo, né, que é uma pergunta que ainda está fora da organização, né? Porque dá-se a impressão de tipo, opa, quanto será que sobrou? Ixi, né? Dessa vez não tenho nada para investir. Ou então, sobrou ali uma quirela, vou investir. Ou, né, se ela já tem ali todo o seu planejamento, ela já sabe o valor, né, fixo que ela investe ali, de repente, guarda, né, todo mês. Planejamento financeiro é isso mesmo, né? Organizar as suas entradas, organizar as suas saídas para garantir, ou seja, para você ter ali uma noção, né, que o dinheiro ele do que entra, do que sai, né, e que o dinheiro esteja sempre a favor do seu negócio, né? Não simplesmente descobrir que de repente tá faltando dinheiro e sobrando dívida, né? Então é muito importante que a gente tenha assim essa noção. Eu sei que num primeiro momento o que a gente pensa? Poxa, eu até sei mais ou menos quanto eu tenho que gastar, ou quanto eu gasto, ou quanto a minha empresa gasta, mas eu não tenho a menor noção de quanto entra, né? Mas será que isso também já não é uma resposta para determinadas ações, para determinados planejamentos, né? Mais para frente, um pouquinho aí na live, a gente vai também falar um pouquinho sobre isso. Então, é importante, por exemplo, que você, primeiramente, pare e faça um levantamento do seu financeiro pessoal, né? Afinal de contas, quanto eu, né, Valéria Lemos, gasto, né, uso por mês, por dia, por semana, quanto custa, né, o meu custo de vida, quanto custa o meu padrão de vida,
quanto custa para Valéria Lemos existir? E aí é legal que vocês façam essa pergunta para vocês também, né? Então, quanto custa, né, o viver da Elis? Quanto custa o viver da Ruth, da Lídia, né? Quanto custa? Então, vale a pena anotar todos os seus gastos, né? A gente fala que, num primeiro momento, a gente até consegue, por exemplo, anotar eu pago X de aluguel, eu tenho uma média de compras, né, de mercado mensal no valor X, eu pago internet, água, né, tem uma média lá de valor, de conta de água, conta de luz. E aquele, eu até brinquei na aula presencial de segunda-feira, né, que a gente fala assim, você tem lá na sua carteira R$50, R$100, e de repente aquele dinheiro sumiu, né? Não é bem assim? Usou, trocou, sei lá, né? A primeira compra nem foi o valor total, foi lá, pagou R$20 com uma nota de 50, pagou R$20 com uma nota de 100 e de repente tinha R$10, tinha R$2 e ixi, nem as moedinhas tem mais, né? E normalmente, além do dinheiro sumir, e a gente fala sumiu, porque a gente não sabe como usou aquele dinheiro, né? Como a gente gastou, com o que a gente gastou. Então, num primeiro momento, até para criar essa rotina, a gente pode anotar lá no nosso caderninho cada centavo, né? Cada compra que você faz, anotar. Seja no cartão, seja em dinheiro, seja no Pix, né? Que agora ficou até mais complicado aí para controlar, porque quando a gente de repente paga no cartão, há quem tem o hábito também de pegar lá o canhoto, guardar e depois somar, ou até escrever, né? No papel lá na sua via, com o que foi gasto, porque muitas vezes vem lá a conta do cartão e a gente vai olhar a listinha, né, e se depara com nome de loja que não sabe o que foi, né, o valor não lembra com que gastou. Então, é muito importante a gente ter esse controle aí pessoal, tá? Isso vai influenciar lá na frente também no planejamento financeiro da sua empresa, tá? Então, acho que vale a pena sim fazer aí essas anotações. E aí, voltando, né, para a questão aí da empresa, quando a gente fala custo fixo, custo variável, num primeiro momento, às vezes é complicado entender o que seria um custo fixo, né? Por que determinado custo ele não é fixo, ele é variável, né? Como, por exemplo, dentro do nosso negócio, a matéria-prima, né? Ela entra ali como um custo variável. Poxa, mas no caso do meu negócio, a matéria-prima não deveria ser um custo fixo, já que é um material que eu uso, né, para fazer a minha produção? Então, vamos lá, para quem tem essas dúvidas, né? O custo fixo é aquele custo que eu vou ter vendendo ou não, né? A minha empresa tem que pagar. Aí eu vou para o pessoal para ficar mais fácil, de repente, de entender. Se você mora de aluguel, né? Mas perdeu o emprego, você tem que pagar o aluguel, não tem? Né? A conta de água, a conta de luz, né? São contas ou são custos fixos. Entrando dinheiro ou não, você precisa
pagar. Né? Se você tem um empregado, por exemplo, um ajudante, ele fez um determinado serviço, você vai precisar pagá-lo. Né? Então, esses são os custos fixos, aqueles que, independente de venda, de produção, você tem que efetuar o pagamento, tá? Olá, Célia, seja muito bem-vinda. E os custos variáveis são aqueles que vão depender da venda, eles vão depender da produção. Então, se você efetuou uma venda, então você vai lá e compra matéria-prima, você vai gastar com transporte porque você vai levar esse produto até os correios, por exemplo, ou a transportadora, ou de repente você vai entregar, né, em mãos ali o produto para o seu cliente. Você vai precisar da embalagem daquele produto. Então, esses, né, são considerados custos variáveis porque você só vai gastar, né, ter esse custo quando você tem, então, a encomenda, a venda, a produção, tá? Ficou claro essa questão, né, de custos variáveis e custos fixos? Tranquilo? Beleza. Então eu pergunto para vocês, quais são os principais custos que vocês têm atualmente? Então pensem aí, né? Num primeiro momento aí, poxa, o que vem à sua mente que é aí um ou dois principais aí custos que hoje você tem relacionado à sua empresa? Comentem aí no chat. Olá, Ivani, boa noite. Seja muito bem-vinda. Hoje está muito quente, né? Já se hidrataram? Já tomaram aí a aguinha? E aí? Vieram muitos custos na mente de vocês? Mas quais são os principais hoje aí? Que de repente faz aí diferença no dia a dia de vocês. Faz quebrar a cabeça aí. Para ajudar com relação a custos variáveis, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente fala sempre é observem o seu estoque, né? Muitas vezes a gente tem lá no estoque um valor até alto de matéria-prima que está parado, né? E eu às vezes comento, a gente deixa dinheiro na mesa? Ó, a Célia compartilhou com a gente. Hoje, os principais dela ali que, né, faz diferença é condomínio, energia e internet. Perfeito. E, de repente, a gente acaba comprando aí muito insumo, né, muita matéria-prima, sem a real necessidade, né? A gente vai lá comprar um determinado novelo e volta com 10, né, 20, e pior, às vezes nem volta com o novelo que foi comprar, né? Ou um tecido, ou a linha, ou o papel, né? Dependendo aí da sua técnica, do que você faz. A Cíntia também compartilhou, Luz Água Internet, muito bem.
Então, muitas vezes a gente tem aí um custo alto, né, com matéria-prima, mas de repente é com matéria-prima que está lá parada no nosso estoque, né? Então, a gente precisa, de repente, rever aí, né, esse planejamento de compras, conversar aí com o comprador da sua empresa. Veja bem, que eu sei muito bem que é eu empreendedor, né? Eu compro, eu produzo, eu crio, eu entrego, né? A gente sabe bem como funciona, mas a gente também precisa ser o eu observo, eu sei o que tem, eu sei para que tem, né? Eu sei quanto custa, eu sei quanto eu tenho investido. Então, é muito importante a gente ter também essas nomenclaturas aí no Eu Empreendedor. A Célia, né? A Célia teve coragem de colocar bem assim. E é isso mesmo, né? A gente tem que ter aí essa visão e de repente mudar, né? Alguns hábitos. Eu falo, fazer compra de mês, né? Com fome, não é bacana. A gente acaba comprando um monte de coisa que realmente não precisaria. Mas se a gente tem a listinha, né? A gente, opa, peraí, deixa eu seguir aqui o que eu realmente preciso comprar. E assim é a mesma coisa aí com a sua, com o seu estoque, né? Na compra do seu insumo. Faça a sua listinha. Aliás, faça a sua listinha do seu estoque, né? Que você vai perceber que de repente tem muito mais dinheiro parado lá do que é necessário, né? Então, por que de repente não movimentar esse estoque aí? Quando a gente anota, né? Quando a gente escreve, quando a gente coloca, quando a gente faz ali uma planilha, a gente consegue visualizar e ter a real noção, né? De quanto realmente são os meus custos, quais são os meus custos, né? A gente não fica no achismo, principalmente quando a gente fala de números, quando a gente fala de dinheiros, né? É importante a gente ter isso bem real, né? Então, por quê? Né? Porque quando a gente está falando aí de empresa, agora que eu vi, é isso mesmo, né? A Elúzia colocou, por exemplo, até o lanchinho nas feiras. E é fato, né? Porque é um custo. Muitas vezes a gente tem ali, né? A sorte, né? Porque a gente somos muitos artesãos e as feiras, a maioria delas, né? São por sorteio, né? Então a gente tem ali a sorte de conseguir participar de uma feira que é um evento gratuito oferecido pelo programa Mãos e Mentes Paulistanas. Mas você precisa, como artesão, levantar. Eu vou ter algum custo? Quais são os custos, né, que eu vou ter para participar dessa feira? E aí entra, né, os insumos, porque vai entrar a produção, então vai entrar aí os custos variáveis e vai entrar também os custos relacionados a transporte, alimentação, né? O meu produto eu consigo colocar numa bolsa, numa sacola, numa mala e ir de ônibus e metrô. Mas meu produto já não dá, né? É um produto pesado, é um produto grande, depende, né? Do que você faz. Eu já vou ter que ir de carro, aí tem o combustível, de repente tem um estacionamento, ou então eu vou ter que pedir um Uber. Tudo isso precisa ser levantado, sim. E quando a gente faz anotações,
né? Fica muito mais fácil visualizar isso e entender os custos, né? E é exatamente isso. E às vezes a gente esquece, né, de anotar. Por isso que eu falei, para ter esse hábito aí, né, vale a pena a gente começar a anotar todos os custos, tudo aquilo que a gente gasta, né? Seja no pessoal, seja para a empresa, ou separado, ou pelo menos, né, numa listinha. E aí, o que é bacana disso? Você vai começar a observar gastos que você não precisava ter feito, né? Ou que de repente poderia ser feito no próximo mês, na próxima semana, entende? E aí começar a eliminar, né, esses gastos, ou começar a fazer compras conscientes, né? Isso é muito importante. Não é verdade, Josiane? Né? Cada detalhe é muito importante, principalmente quando a gente está falando aí de gastos, né? Porque senão vai acabar virando uma dívida, né? E dívida é o que a gente menos precisa. O básico disso, né? A moral da história, né? De ter esse discernimento, de saber quanto é os nossos custos, quais são os nossos custos, quanto é, né? Vai levar a gente para o pensamento, né? De entender quanto se precisa faturar, né? Então, eu tenho X de custos, né? Eu, Valéria, para viver, preciso, né? Ou uso ou gasto R$ 1.000 por mês. Então, a minha empresa precisa me pagar, né? O salário de R$ 1.000 por mês. Então, todo mês a minha empresa precisa pagar R$ 1.000 para a Valéria. Agora, isso vai ser faturamento? Não, porque a minha empresa vai ter o custo fixo do meu salário de R$ 1.000, mas ela vai ter as outras despesas relacionadas à empresa. Eu vou ser um custo fixo dentro da minha empresa. Ou melhor, o meu salário é um custo fixo da minha empresa. Começou a fazer sentido? Por que eu preciso saber quanto que eu gasto, quanto que é o meu custo de vida, né, pessoal, quanto que a minha empresa gasta para viver, para existir, né? Então agora começa a fazer sentido, porque eu sabendo esses custos, eu vou aí elaborar, né, ações, metas para faturamento. Olá, Leni, seja bem-vinda. Então, por isso que é importante a gente ter a real noção dos custos. Então, a gente pode aí estabelecer metas, né, de receita baseadas nos nossos custos, né? Então, quanto de lucro eu desejo alcançar? Quanto que eu preciso que a minha empresa pague de salário, né? Ou prolabore, né? Para o empreendedor. E aí é bacana que a gente vai ter ali a possibilidade de definir metas possíveis, né? Metas realistas. Para quê? Para que a gente consiga alcançá-las, né? Então, tudo isso faz parte aí
da elaboração, né, do seu plano aí financeiro. Oi, Josi, manda um oi para a Netinha. Ó, e já aproveita e ensina a Netinha aí, né, no dia a dia, a também, né, fazer aí o seu plano financeiro. Ensina a Netinha a usar o dinheiro, né? Então, o que a gente ganha, como que a gente vai gastar e tudo mais, porque é importante, né? Se de pequenininho a gente aprende, né? Quando a gente fica adulto é mais fácil. Não é verdade? Bacana. Ah, muito bom, viu? Mas com certeza alguma coisa ela já está aprendendo porque está ouvindo, né? E tem muitas crianças, né? Hoje em dia que são até mesmo empreendedoras já. Isso é muito bacana, saber usar o dinheiro, né? É muito bom. E aí a gente tem, né, as planilhas que facilitam aí o nosso dia a dia, que eu falo. Você pode usar um Excel, tem material lá na plataforma que vocês podem baixar, tá? Incluindo também a própria ficha técnica do seu produto, onde você vai conseguir colocar nela detalhes do seu produto, né? Descrição do seu produto, levantar na ficha esses custos fixos relacionados ao produto, custos relacionados à matéria-prima do produto, custos fixos relacionados ao seu negócio, né? Alguns são diretamente do produto em função, de repente, de uma embalagem específica, né? Outros mais generalizados aí, relacionados ao seu negócio, que nem, por exemplo, uma dúvida que o pessoal, às vezes, questiona, né, relacionado lá à precificação, quando, por exemplo, trabalha em casa, né, mas mora de aluguel, por exemplo. E aí, falar, mas eu vou colocar o valor do aluguel da minha casa como custo fixo? Não, né? Porque independente da sua empresa, você teria que pagar o aluguel da sua residência. Mas vamos supor que de repente lá na casa tenha more, sei lá, 4 pessoas, 2 pessoas. Você pode, por exemplo, dividir esse valor do aluguel, né? Então, eu trabalho na minha casa, eu uso um determinado cômodo. Então, eu vou dividir o valor do aluguel pelos cômodos da casa, e então a minha empresa vai pagar, né, a porcentagem relacionada aí ao aluguel. Ou eu vou dividir pelo número de pessoas, e a minha empresa, então, entra como uma pessoa pagando aí uma parte do aluguel. Ah lá, a Cíntia compartilhou, né? O meu menino ou os meus meninos, né? As pulseiras. Exatamente. A gente tem aí, né, uma leva de crianças, né, que já tem lá o tino empreendedor. E por que não, né? Aprenderem aí como usar, né, o dinheiro, até aí esse planejamento financeiro. Isso é muito bacana. Então, aí, né, nessas anotações, a gente percebe aí todas essas questões relacionadas ao porquê, né, a gente levantar, qual é o nosso custo de vida, né, quais são os nossos gastos pessoais fixos, né, quais são os gastos pessoais aí variáveis, né,
como, por exemplo, a gente pede pizza uma vez por mês, a gente pede, né, o iFood, né, uma vez por semana, sei lá, né? Então, qual é esse valor aí que você tem usado? Tem a escola das crianças, material, tem o combustível, né, do carro que coloca toda semana, ou, né? Então, levantar todos esses custos pessoais vai ajudar lá na frente a ter a ideia aí do, no mínimo, né, qual é o valor do seu salário. Coisa que normalmente a gente, né, quanto você quer ganhar? Né? Então, de repente, a pessoa pode falar assim, eu quero ganhar, sei lá, 50 mil, mas quando faz lá, né, a conta inversa, mas você consegue produzir, né, a quantidade de produtos para ter esse salário de 50 mil? Porque a gente está falando de salário, não de faturamento, né? São coisas diferentes. Ou então, sei lá, se eu ganhar aí 500 reais, 1.000 reais, tá bom. Mas não se ateve, né? Não parou realmente para perceber, para entender que, de repente, o custo de vida dela é de 700, né? Ela quer ganhar 500, mas o custo de vida dela é de 700. A conta não bate. 1.000 reais, quero ganhar 1.000 reais. Mas ela gasta, né? Isso falando do financeiro pessoal, né? Mas ela gasta 1.500, opa, a conta não bate, né? Então fica complicado. Aí a gente está vendo, né, uma planilha que leva em consideração aí o fluxo de caixa. E aí eu pergunto, vocês têm o hábito, né? Opa, peraí que a pergunta foi errada aí. Vocês têm o hábito de anotar, né, o que entra e o que sai da sua empresa? Quanto você vendeu, quando você vendeu, o que você vendeu. Vocês têm esse costume? Vocês anotam? Vocês têm aí um fluxo de caixa da sua empresa? Como é que vocês fazem isso aí? Para quem tem, né, esse hábito? Anota, tá na cabeça, tem uma planilha, usa aí as informações de repente de uma plataforma, de um marketplace. Tá anotado em algum lugar no WhatsApp, vai anotando em algum papel e quando acha beleza. Vocês acompanham as entradas e saídas da sua empresa ou não? Bacana, Ruth. Ó, Ruth colocou que ela anota tudo numa planilha. Opa, peraí.
A Ivani colocou que ela anota tudo em uma planilha no Excel. A Ruth também colocou que ela anota tudo e tem reserva. Muito bom. Ó, a Ivani, ela tem tanto planilhado, né? Digamos assim, anotado o que ela faz, ou seja, ela sabe o que ela tem no estoque, né? De produção e o que ela vende. Então, ali ela já tem o controle de duas ações, né? Da produção, ou seja, do estoque e do que sai, né? Do que ela vende. Muito bom. Isso aí. Aí também é bacana ter anotado quando a gente vai lá e faz a compra dos insumos, né? Os custos. É isso aí, todos os dias. Muito bom. A gente acompanhando, né, esses passos, digamos assim, fica muito mais fácil de enxergar, né, quando tem aí algum erro, alguma coisa que não está bacana, né, quando de repente a gente está usando aí o dinheiro gastando mais do que está entrando, né, evita aí problemas futuros. Ah, legal, Cíntia, né? Caiu a ficha aí que você precisa fazer, isso é bacana. Né? Eu sempre falo, gente, hoje é sempre o melhor dia para começar, né? Seja para organizar, seja para ter novos hábitos, né? Hoje vai ser sempre o melhor dia, tá? Exatamente, Josiane, né? Ela tá ali, né, engajada nos cursos, né, no aprendizado. Por quê? Porque isso vai ajudar ela a organizar para as decisões maiores, né? Para quando tiver ali galgando um determinado patamar ali da escada, né? Subindo no futuro próximo. E é exatamente isso. Né? Com essas informações, a gente consegue sim, né, ter ali um planejamento melhor, real, né, alcançar as nossas metas, né, entender o que a gente pode ou não fazer, o que a gente precisa mudar, precisa melhorar, né, que tipo de ajuste a gente precisa fazer, é necessário. Então, o fluxo de caixa, ele vai mostrar isso, né, e é bem bacana. Então, a dica vai, né, faça, né, o controle aí do seu fluxo de caixa. Para quê? Para evitar, né, gastos maiores, né, gastos maiores do que os necessários, gastos que de repente venham aí acarretar em dívidas, né? E, na verdade, a gente precisa aproveitar ao máximo, né, os recursos que entram aí no dia a dia. Ah, bacana, Elis. Você tem aí um controle, né, do seu gasto, guarda as notas, que é importante, né? E aí faz o fechamento. Muito bem. Se você sim, eu entendo. Muda muito, né? Na verdade, a gente tem aí uma variação grande nas entradas, principalmente, né? Mas que também vai ter aí uma variação quando, de repente, você tem uma venda maior, aumenta também, né, os custos, em função até dos insumos e da matéria-prima. Então,
esse é o X da questão, né? Eu conheço uma pessoa que fala quanto mais falta, né, dinheiro, mais a gente precisa de ações. Por isso que é importante a gente entender qual que é a média, né? Então, de repente, um mês passou, né, teve a mais, vendas a mais ali da nossa meta ou da nossa média, e aí reservar, né, esse valor jogando aí para o próximo mês. Então, por isso que é bacana a gente identificar, né, os nossos custos, a gente estabelecer aí metas de receita, né? Então, quanto eu preciso, qual é o mínimo que a minha empresa precisa vender mensalmente, né? E aí, de repente, dependendo aí da forma como vocês usam para venda, dá até para estabelecer meta diária, né, meta semanal. E aí, diante de tipo, ainda não chegamos na meta, então vamos elaborar aí alguma ação, algum movimento, né? Tá sempre em movimento, para quê? Para que a gente consiga alcançar, né, a meta aí estabelecida de receita dentro, pelo menos aí do mínimo, né? Mas na verdade o que a gente quer sempre estar acima disso, né? Ter lucro e um bom lucro, né, com o nosso negócio, que o nosso negócio venha a ser realmente um negócio lucrativo e que a gente comece aí com essa questão, né? Controlando aí o nosso fluxo de caixa, entendendo, vendo, enxergando, né, todas as possibilidades aí de como realmente funciona, né, a nossa empresa. Então, eu acredito que a gente aí entendeu, né, que realmente planejar as finanças da nossa empresa é um passo essencial, principalmente para o sucesso, né, da nossa empresa. É super importante, né, para o nosso negócio artesanal, para o seu negócio artesanal. E eu confesso, né, que realmente a gente termine aqui essa live, que vocês saiam daqui motivadas, né, motivados aí em colocar tudo isso em prática, né? O conhecimento, ele é muito bom, mas, né, se a gente não coloca em prática, se a gente não faz acontecer, ele fica, né, sem validade. Então é essencial que vocês comecem aí, né, o planejamento de vocês. Oi, Maria Luísa, acabou de chegar, não tem problema, tá? A gente está terminando aqui o primeiro tema da nossa live, mas a gente vai entrar aí num outro tema. E eu sempre falo, né? Coloco aqui o número do nosso WhatsApp do Pedagógico. Vocês podem entrar lá, mandar mensagem, né? Perguntando aí tendo alguma dúvida relacionado aos cursos lá na plataforma, a gente vai responder aí com o maior carinho para vocês. Legal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre parcerias e formalização, que também é um tema bem bacana aí, né? Para quem ainda não é formalizado ou para quem é formalizado, né? Para a gente trocar aí algumas figurinhas relacionadas a isso. Vamos lá. Então a gente vai falar aí sobre um passo que de repente pode ser aí o seu momento, né? A formalização ou não,
né? De repente você pode perceber que ainda não é o momento de se formalizar. Então a gente vai ver aí algumas formas, né, de formalização, quais são os seus benefícios, né, quais são os seus prós, quais são os seus contras, né, lembrando que tudo isso também vai ter lá mais detalhado, inclusive o assunto, né, sobre precificação, né, sobre planejamento financeiro lá na plataforma, tá? Lembrando que o curso abriu na segunda-feira, esses dois cursos, planejamento financeiro e parcerias e formalização, e eles vão ficar abertos até domingo. Então, até domingo vocês têm aí a possibilidade de fazer, né, esses cursos lá na plataforma e alcançar aí, né, obter, emitir o seu certificado, tá bom? Ficou alguma dúvida, gente, sobre a questão do tema anterior? Mas qualquer coisa também é só mandar uma mensagem que a gente auxilia, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade em, de repente, baixar, né, algum material lá na plataforma, só chamar lá a gente no número do pedagógico, tá bom? Então, como eu falei, né, a gente vai entender aí um pouquinho sobre as formas, né, de formalização, o que está aí, digamos, né, no momento relacionado à formalização, né? É bem interessante, às vezes, o pessoal pergunta, né, que a gente fala muito sobre o MEI, tirar o MEI, né, vou fazer o meu MEI. E o MEI também é uma forma aí de se formalizar. O MEI também é um CNPJ, tá? Porque às vezes a gente fala, você tem CNPJ, né? E aí a pessoa responde, eu tenho MEI, né? E o MEI, ele só é uma forma aí mais simples e prática hoje, né? Que nós temos para formalização. E eu queria ver com vocês aí, quem de repente já é formalizado, né? Quem tem aí o sonho de ter, né? Ver o seu negócio crescer. Eu acredito que todos, né? Mas compartilhem aí comigo aí no chat quem já é formalizado, está pensando em se formalizar ou está percebendo aí a necessidade, né, de se formalizar. Compartilhem aí no chat. Ou quem já pensou em se formalizar, mas ainda não se formalizou. A Maria Luísa compartilhou que ela está sentindo aí a necessidade de se formalizar. A Lídia falou que já fez o MEI, bacana. A Ivani está pensando na possibilidade, bacana. Então, hoje a gente vai aí. A Sônia ainda não. Eu acredito que hoje aí nesse
bate-papo, né? A gente vai observar aí algumas situações e, de repente, entender melhor se realmente é o momento, se não é o momento, né? Porque, na verdade, né, a formalização realmente é um passo importante, né? E a gente vai ver aí alguns exemplos, né, de formalização. O MEI é um deles, né? E a gente levanta possibilidades, como, por exemplo, se você recebe aí um pedido de uma loja, né? Ou seja, um cliente que a gente chama um cliente, na verdade, que também é empreendedor, né? Uma empresa. Então, o seu cliente é uma empresa. E a gente sabe que normalmente, né, a empresa ela precisa ter a nota fiscal, né? Então, você vai ter que declinar esse pedido, né? Ver aí ou se formalizar de repente, né? De uma forma não muito correta para de repente atender a esse pedido. Então, por isso que a gente fala que é bacana você olhar para o seu negócio, ver que estágio está o seu negócio, para entender se esse é o momento aí para se formalizar, né? Para organizar aí, de uma forma mais profissional, né? Claro que a formalização traz aí consigo alguns benefícios, né? Como, por exemplo, a credibilidade, né? Então, o seu cliente, o seu parceiro, ele vai te olhar, né, de uma forma diferente. Né? Ela é um negócio sério, é confiável, claro que a forma de trabalhar já pode passar aí, isso independente de uma formalização oficial, né? Mas não deixa de ser aí um benefício, né, que a formalização traz. Tem a questão dos benefícios sociais, como aposentadoria, né, auxílio doença, licença maternidade, que são, né, benefícios aí acessíveis através do MEI. A questão da facilidade de crédito, né, para microempreendedor, quando de repente vê ali uma possibilidade, né, de investimento do seu negócio, tem aí a facilidade da questão de crédito. E, né, por exemplo, no caso aqui do projeto Mãos e Meias Paulistanas, né, uma das questões, né, ou uma das atividades que o programa oferece, que é a questão dos pontos fixos, né, que são quiosques e lojas em shopping, existe aí a necessidade, né, para participar desses pontos fixos, veja bem, não de feiras, né, mas dos pontos fixos, a necessidade da emissão de nota fiscal, ou seja, atende aí ao critério, né, para participar, ser formalizado, né, ter aí o CNPJ. Deixa eu ver aqui. Ah, legal, Josiane. Isso que é importante, sabe? A gente entender qual é o nosso patamar, tipo, como está a minha empresa, aonde está a minha empresa, né? O que eu preciso fazer, qual é o próximo passo que eu tenho que fazer para alçar outros voos, né? A gente tem aí, por exemplo, feiras como a ABUP, né? Feiras como a Mega Artesanal e outras feiras que atendem aí
o programa Movimentos Paulistanas, que também são feiras que precisam, né, que o artesão seja formalizado. Por quê? Porque são feiras, não a Mega, né, essas outras feiras como a BUP, por exemplo, né, são feiras onde, de repente, o seu cliente, né, ou o cliente que vai até essa feira, já é empresa, ou seja, você vai, se você efetuar a venda, vai ser para empresa, ou seja, você vai ter que emitir nota fiscal. Então, para essas feiras, né, essas feiras grandes assim, que a gente chama de B2B, né, business for business, né, para empresa para empresa. Então, é necessário ser formalizado, né, porque você, efetuando venda, vai ter que emitir nota fiscal. A Ruth está vendo a questão do MEI dela, bacana. A Célia tem, né, já o MEI, incluiu o KNAI de artesanato, bacana. O MEI tem a possibilidade aí de colocar até, se eu não me engano, 15 KNAIs, né? Então, você pode ali colocar até 15 atividades. A gente sempre fala, é interessante atividades que tenham a ver, né, uma com a outra, mas existe aí essa facilidade, né? Aliás, o MEI, ele veio aí como uma porta aí mais simples, né, e tranquila, fácil, né, sem grandes burocracias aí para formalização, né? Mas a gente sabe e vai ver aí mais para frente que entra também alguns deveres, né, que é importante a gente saber, inclusive custos, né, porque quando a gente abre o MEI, a gente tem ali a DAS que a gente paga todos os meses. E também, né, a gente vai ver aí no nosso PPT sobre isso também. A Cíntia quer ter a sua própria loja, bacana. Cíntia, não é lojinha, é loja. A gente não faz caixinha, a gente não faz toalhinha, tá? Toalhinha no sentido de pequenininho, né? Claro que tem, eu faço a toalhinha de lavabo. Não é sobre isso. Mas é sobre a gente se posicionar como empresa mesmo, entende? Então a gente faz artesanato, a gente não faz artesanatinho, né? Por mais fofinho que seja o produto, então a gente tem que lembrar, né, colocar na cabeça da gente, somos empresa. Então a gente tem loja, né? Seja uma loja no Marketplace, seja uma loja no Elo7, seja uma loja num site próprio, seja uma loja física, tá bom? A gente não faz produtinho, a gente faz produto. Certo, Ruth. Depois chama no WhatsApp, que aí eu vejo se eu consigo te ajudar. Olha que legal, eu vou até colocar aqui o depoimento da Jus, né? Que em cima aqui um pouquinho, para quem não viu, acho que eu até comentei, mas para quem não viu, entender direitinho aí, né, esse depoimento. Ela colocou, Valéria, sem formalização, ou seja, ela ainda não é formalizada, mas de olho nesse nicho, né? Tenho participado de algumas feiras e nelas tenho percebido que o cliente, né, aí completando o comentário que eu coloquei aí
na tela. O que ele busca, o que ele interessa, como o meu produto viria ao encontro da necessidade do cliente, e perceber isso, a gente faz a adequação que resulta em vendas. Gente, muito legal isso. E é bem isso mesmo, né? São as nossas atitudes, né, dentro aí de perceber quem é o seu público-alvo, como ele vê o seu produto, qual é a necessidade dele, o que na verdade, né, você vende aí consegue. Ruth, esse número aqui, ó, tá? Me chama nesse WhatsApp, que aí eu vou ver, entender aí melhor a sua dificuldade e a gente tenta te ajudar da melhor forma, tá bom? Célia, porcentagem, aumentou a porcentagem. Eu não sei se você está dizendo, por exemplo, do DAS, ou que porcentagem você está falando. A DAS, né, que é uma das coisas que a gente tem como obrigatoriedade, né, de pagar mensalmente. Agora, a de fevereiro, a gente paga a DAS referente a janeiro e aumentou, né, esse ano ou esse mês aumenta, porque o salário mínimo aumentou. Então, é de acordo com o salário mínimo, tá? Não sei se é isso que você está se referindo. Então, vamos lá. Deixa eu ver se dá para ficar maior isso. Não. Então, eu vou ficar aqui mesmo. Então, vamos ver aí um pouquinho sobre algumas formas ou modelos, né, de formalização. Então, a gente tem aí, primeiro, o MEI, né, que é o microempreendedor individual, que, na verdade, ele casa bem aí com as nossas necessidades, né? Então, ele é ideal para pequenos empreendedores, que tem um faturamento anual limitado, a estrutura é simplificada, né? A gente entra lá no portal do empreendedor e consegue tirar dúvidas, resolver aí todas as questões relacionadas, né, ao MEI, e tem aí as suas vantagens e desvantagens, né? Então, vantagens: registro fácil e rápido pelo portal do MEI ou pelo portal do empreendedor, tá? Depois eu posso colocar o link para vocês no chat. A baixa carga tributária, né? A única contribuição é o DAS, né? Que eu falei que a gente paga aí todos os meses. E tem aí acesso aos benefícios de seguridade social, né? Seguro-desemprego, ou seguro-desemprego não, auxílio do mês, perdão, aposentadoria, a questão aí de seguro-desemprego não entra, porque é só o CLT, né? Na verdade. Mas a gente tem aí essa questão, por exemplo, uma vez que nós, né, temos a impossibilidade de trabalhar em função de uma doença, de um acidente, né, de trabalho, a gente tem aí o auxílio doença. As desvantagens, tem a questão aí do limite de faturamento, que hoje está aí em 81 mil anual, né? Não permite a contratação de mais de um funcionário. Então, a gente tem aí como vantagem, né, que a possibilidade de, mesmo sendo MEI, poder contratar aí uma pessoa, né, ter um funcionário. Depois a gente tem aí a questão
microempreendedor, né? Ou melhor, da microempresa, que é o ME. Então, ele segue aí um passo a mais do que o MEI. Então, são para negócios maiores, né? Então, já é aí uma empresa que tem a possibilidade de um faturamento maior, um faturamento aí em expansão, permite a contratação de funcionários, ou seja, né, não tem ali a prerrogativa de ter apenas um funcionário, e tem ali, né, a questão do crescimento, visa, né, um crescimento, uma estrutura maior aí do que o MEI. As vantagens, né? Então, você tem ali faturamento anual maior do que 360 mil, permite contratação de mais funcionários, né? Possibilita emitir nota fiscal para empresas de todos os portes. As desvantagens: exige um contador para manutenção contábil, né, e fiscal, e tem lá a tributação, ela é um pouco mais complexa e tem os seus custos administrativos mais elevados, né? Então, por isso que a gente fala aí que o MEI, ele acaba se encaixando de uma forma melhor aí para nós microempreendedores, né? Ou para nós aí empreendedores do artesanato. Beth, depende, tá? Vou colocar aqui a pergunta da Beth, né? Aposentados e pensionistas podem ter MEI? Vai depender do tipo, por exemplo, de aposentadoria, né? Quem tem uma aposentadoria aí que por exemplo, de invalidez, não, né? Porque a hora que você abrir o seu MEI, o governo vai entender que você pode trabalhar. Então, se você pode trabalhar, você não vai ter ali, né, o benefício de uma aposentadoria de invalidez. Mas essas informações mais minuciosas, né, para esclarecer, vocês podem ter também no portal do empreendedor, tá? Ou no Sebrae, né? Vocês podem ir lá até um posto, né, do Sebrae, e aí ter essas informações. Um outro local que também auxilia vocês, né, nas prefeituras, em alguns outros prédios públicos, tem também a ADESAMPA, tá? Eu vou até colocar aqui que eles também ajudam aí para tirar as dúvidas, né, de vocês relacionadas aí ao MEI, à formalização, né? Porque tem aí, às vezes, né, um detalhezinho ou outro que a gente não tem todo o conhecimento, né, mas que aí esses órgãos, né, vão poder ajudar vocês. A ADESAMPA, Sebrae e também o próprio portal aí do empreendedor, tá? Eu coloquei o link também aí no chat. Mas, tendo alguma dúvida, só chamar lá no WhatsApp que eu mando o link para vocês. Eu não sei se no chat fica clicável, eu acho que sim. Mas, qualquer dúvida é só chamar no chat. Lembrando, né, que, por exemplo, vamos supor que você se formou tal, dentro, você é aposentado, recebe a aposentadoria, abre o MEI. Tranquilo. Isso não vai, mesmo assim, né,
você vai ter que pagar as DAS. Mesmo assim, mesmo já sendo aposentado, você vai ter a obrigatoriedade aí de efetuar o pagamento mensalmente da DAS, tá? Referente ao MEI. E não vai somar lá na frente com a sua aposentadoria, tá? Então, são detalhes, né? São coisas que eu acho que super vale a pena aí ter. Ter aí essas informações. Eu vou falar aí mais dois modelos, né, de formalização, que é o limitada e a EIRELI, né, que agora, na verdade, tem outro nome. Então, vamos ver aí, né, a questão das vantagens, desvantagens, né. A limitada é um modelo de formalização que você já abre com sócios, né, onde cada um dos sócios contribui com um determinado... Opa! Ok. Onde cada um dos sócios, né, contribui aí com o capital e tem a responsabilidade, né, limitada aí ao valor investido para cada negócio, né, em grupo. Então, já é aí um modelo de formalização para sócios, né? As vantagens: parceria com sócios permite divisão de tarefas e responsabilidades, proteção do patrimônio pessoal, né? E as desvantagens, ou algumas delas, né? Exige maior burocracia e custos de formalização, né? Então, por exemplo, o MEI hoje ele não tem custo nenhum para você abrir. Então é o que a gente fala. Para isso você precisa fazer ou abrir o seu MEI no portal do empreendedor, né? Muitas vezes a gente joga lá no Google, né? Abrir MEI, abre lá um site, faz todo o processo e vem um boleto, né, para pagamento. Por quê? Mas não é gratuito? É gratuito. Mas se você fez, não observou e de repente usou ali uma empresa, né, terceirizada, digamos assim, de contabilidade para fazer o seu MEI, né, estava em outro site, no site de uma empresa, eles vão cobrar pelo serviço, tá? Então é importante essa observação, né? O MEI, ele é gratuito, você pode fazer, né, abrir o seu MEI, mas no portal do empreendedor, tá bom? E também não precisa aí do contador, né? Não tem a necessidade. Esse EIRELI é interessante porque ele é parecido aí com o MEI, né? Tanto é que ele é um modelo individual, né, de responsabilidade limitada, onde o patrimônio pessoal ele é protegido. Se vocês observarem, o MEI ele entra o seu CPF, né? Então é uma coisa ali que fica meio casada. E esse esse EIRELI, né? É como se fosse uma empresa onde eu sou sócio de mim mesma. É interessante isso. Mas é uma empresa individual, né? Mas como se fosse com sócios. Só, né, que aí dentro desse quadro, desse modelo de formalização, né, a gente pode, né, tem a vantagem aí de trabalhar sozinho, não exige sócios, mas tem a necessidade aí também de um capital elevado e exige também contador,
né, para tratar e para viabilizar a formalização e também a sequência dela. Né? Coloco sim. Sônia, eu sei que alguns cargos públicos, tá, não podem ter MEI. Eu não sei depois de aposentado. Então, para isso, eu acho que é interessante você verificar também, tá? Ou na Desampa ou no Sebrae, tá bom? Então é por isso que a gente sempre fala, né? Para avaliar aí qual que é o melhor modelo, né, de formalização e na verdade qual é o seu momento, né? Então, de acordo com o seu planejamento da sua empresa, de acordo com o planejamento financeiro, né? De acordo aí com o que você vem pensando, né? Para a sua empresa, qual é o melhor momento para você também se formalizar, né? De repente aí abrir o seu MEI. A gente acaba falando sempre do MEI, né? Como um, um, uma forma aí, né? Do artesão se formalizar, porque realmente o MEI é a forma aí, vamos dizer assim, mais simples, né? E mais prática aí do momento, né? Vamos assim dizer. Ele não envolve custos para que você abra, né? Ele não envolve custos altos, você não precisa ter um investimento alto para você ter, né, o seu CNPJ, digamos assim. Então, por isso a gente acaba sempre falando do MEI. Tranquilo, Ruth, eu vou colocar já já, tá? Eu não sei se eu falei, mas tem o limite, né, atual aí do MEI. São 81 mil de receita, né, ou de faturamento anual. Então, esse é um valor que ele está aí para mudar um pouquinho, né, mas ainda está em trâmite, né, de votação. Então, a gente não sabe quando, de repente, esse valor pode melhorar, né, mudar. O que dá aí, né, levando em conta o faturamento do MEI, sendo de 81 mil por ano, né, o que dá em média um valor mensal de aproximadamente, né, que aí você pode ter um pouco menos, né, e aí lá no decorrer, na somatória aí dá os 81 mil, que dá em torno de 6.750 reais, né, de faturamento mensal, né, limite, digamos assim, para ser MEI. Então a gente fala para um começo, né, o MEI realmente, vamos dizer que seria o melhor modelo, né, de formalização. Ah, tá vendo? A Célia compartilhou aqui com a gente, né? A minha empresa era ME, né? Empresária individual. E os custos são altos, motivos que fui para o MEI. Né? Então, é bem bacana isso, né? Tipo, a gente tem aí, pode, né? Por que não? Começar com o MEI e, de repente, né? No decorrer, a sua empresa tomou aí um rumo, cresceu, ficou maior, está tendo um faturamento aí mais alto, aí sim, né? A gente procura um contador e passa para o ME, né? O sentido contrário aí, né, Célia? Maria Luísa está perguntando se o MEI, né, é necessário para participar de feiras. Não, tá? Não precisa ter MEI para participar das feiras normais, né, que tem
nas ruas, nas praças, em alguns locais até fechados, vai depender aí da feira. Não, só feiras grandes, feiras que são de empresa em empresa, como a BUP, por exemplo. Aí você precisa ser formalizado. Mas nos editais, né, por isso que a gente sempre fala, olha lá, vê o edital, lê o que se refere, qual feira se refere, né? Qual é o tipo de cliente daquela feira, tal. No edital vai estar tudo explicadinho, tá? Se é uma feira de para a empresa, uma feira grande como a BUP, por exemplo, vai estar lá no edital que sim, precisa ser formalizado, precisa ter CNPJ, tá? Mas para a maioria das feiras aí, não. Tá bom? Tranquilo. Para feira normal, não precisa, não, né? Que é a empresa cliente, é o cliente que está passando ali, que vai olhar a pessoa física, né? Não precisa de MEI, não. Então, praticamente aí 99% das feiras fica tranquila que não precisa. Agora uma perguntinha aí para quem já é formalizado, né? Quem já tem aí alguma formalização, qual foi o principal desafio que vocês enfrentaram aí de repente para escolher o modelo? A gente já até teve aí uma resposta, né? A Célia respondeu lá em cima a essa pergunta praticamente. Ela era ME, né? E aí o principal desafio dela eram os custos, né? A porcentagem aí de imposto e tudo mais, incluindo pagamento, né? Ter ali o contador. Então, os custos eram altos e aí ela foi de ME para MEI. Ah, que bacana. Ela abriu a empresa, não tinha, quando ela abriu a empresa, não tinha a opção do MEI, né? Então o MEI veio aí para realmente facilitar aí a formalização do pequeno empreendedor. Bacana, Célia. Muito bom. Ó, eu vou, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar depois o banner. Eu vou compartilhar com vocês a tela do portal do empreendedor, tá? Que eu acho que vai ser bem bacana quem tem interesse, né? De repente entra lá, vê quais são os quinais. Os quinais são as atividades, tá? Que o MEI pode exercer. Tem muitas, tá? Ver como que funciona o site. Deixa eu só apresentar aqui. Ó, esse, tá? É o portal do empreendedor. Aí que vocês vão conseguir visualizar, né, tirar suas dúvidas antes mesmo, tá? De abrir o seu MEI. Tá vendo o primeiro quadrinho ali, ó? Quero ser MEI, tá? Então ali você vai entrar e vai sanar ali algumas dúvidas, né? Por que ser um MEI? Formalize-se, né? Por que ser um MEI? Quais são os documentos necessários? Aqui, ó, tem documentos necessários. Então você vai clicar lá e vai ter a lista dos documentos que você precisa para se formalizar, né? Então, é bacana isso, porque o próprio site vai te dar ali instruções, né, de conhecimento referente ao MEI, tá?
Ah, Lídia, bacana. Não precisa de contador para fazer a declaração anual. E sim, precisa fazer uma declaração anual, né, referente ao MEI. Você sempre vai fazer essa declaração deixa eu ver aqui. No ano seguinte que você abriu o seu MEI. Vamos supor que você abriu o seu MEI em junho do ano passado, né? Então, de 2024. Então, agora, em 2025, você tem até maio para fazer a sua declaração, tá? Referente ao MEI. Que não é a sua declaração pessoa física, tá? É a declaração do MEI. Que você vai encontrar aqui também, tá? Dentro do .gov, tá? O local para fazer a sua declaração, tá? Não sei se vocês conseguem visualizar aí. Aqui, ó, esse pedacinho aqui. Deixa eu subir só mais um pouquinho. Opa, acho que foi muito. Tá lá, declaração anual de faturamento. Ou seja, tudo relacionado ao seu MEI, você vai poder fazer dentro aí do portal do empreendedor, tá? Desde ainda não formalizado, tirar suas dúvidas, né? Algumas dúvidas, ver a questão de que tipo de documento. Então, entrar nesse portal, entrar aí no site, né? E fuçar mesmo, né? Xeretar antes de abrir o MEI, tá bom? Ah, perfeito, Lídia. Você abriu ano passado, né? Então agora você vai entrar lá no portal, né, do empreendedor, vai entrar lá em declaração anual e vai fazer a sua declaração. Até maio, tá? Então você tem aí até 31 de maio para fazer essa declaração. Nessa declaração, você vai colocar todos os faturamentos, né? Você vai somar aí tudo que você recebeu, entrou, né, na sua empresa de abril até dezembro de 2024, tá? E vai colocar lá. Então, é bem simples, né? A primeira vez que você vai fazer é algo bem simples, tá? Então, você vai dar essa informação, quanto entrou, e vai dar a informação se você, eles perguntam lá, vai perguntar se você tem algum funcionário ou não, tá? Então, não tendo funcionário, é só colocar. Não, tá? É bem prático de fazer, bem simples mesmo. Mas o Sebrae também, inclusive no portal do Sebrae, né, online, tem lá uma apostila, né, um e-book, dando também todas as informações relacionadas ao preenchimento dessa planilha. Mas ela é bem tranquila. Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Eu acho que foi bem gostoso compartilhar aí com vocês esses dois temas. Lembrando, né? Eu vou colocar aqui o número do nosso WhatsApp, o WhatsApp pedagógico, né? Que é o 11 9 4734 4446, que vocês podem mandar mensagem aí e a gente vai ajudar no que for possível, tá? Se for alguma coisa relacionada a outra área, a gente vai indicar, dar um contato para que vocês possam conversar e tirar suas dúvidas. Se for alguma coisa relacionada à plataforma também, a gente vai te ajudar, né? Ou mesmo sobre algum processo ou procedimento aí dos temas que a gente está na semana,
né, ou um outro curso aí, né, que já passou, que já fez, mas que ficou lá a dúvida. O importante é vocês não terem dúvidas, né? Tirem suas dúvidas para que a gente consiga aí sempre crescer, né? Por que não crescermos juntos? Contar aí com o programa Mãos e Mentes Paulistanas, né? Contar com os cursos, com a qualificação, né? Contar aí com as atividades que o programa oferece. Tá vindo aí o mês de março, que é um mês aí bem bacana para o artesão, né? Onde a gente comemora o Dia do Artesão, onde a gente comemora aí, de repente, o aniversário do programa, inclusive. Então, com certeza, a gente vai ter muitas feiras, né? A gente já viu lá nos grupos, né? Que abriram aí vários editais de feiras para março. Então, vai ser um mês bem bacana aí, cheio de atividades, né? Obrigada, Josiane, para vocês também, tá? A gente vai ficando por aqui. Uma ótima noite para vocês. As nossas lives são sempre às terças-feiras, tá? Às 19. Ontem, infelizmente, nós tivemos aí uns probleminhas técnicos, né? E a live aconteceu então hoje. Então, eu espero por vocês na próxima terça-feira. A gente também vem com um assunto bem bacana, que semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre presença digital e planejamento de futuro. São temas também bem legais. Lembrando, tá, que saiu lá no grupo de vocês do WhatsApp, que na próxima segunda tem mutirão, né, dia 24, onde a gente vai ter aí o curso Presença Digital e Planejamento de Futuro presencial. Então, se você gosta, né, quer fazer aí o curso presencialmente, eu vou te esperar lá com muito carinho, tá bom? Então é só olhar lá no grupo de vocês e fazerem suas inscrições. Uma ótima noite, bom descanso a todos e até terça-feira.